Pessoal, vou tentar fazer aqui uma apresentação rápida, só para dar uma explicação geral aqui em relação ao nosso funcionamento, o que a gente está precisando, a gente tem em relação de necessidade de ajuda, de apoio, né, das equipes todas, como é que vai funcionar agora o CT, para a gente repassar algumas rotinas. Né? Então, vou ver se dá para explicar, tentar ser rápido aqui, apesar de que tem muita coisa. Né? Vamos lá, vamos começar pela nossa parte de despesa e receita, só para vocês terem uma noção por que a gente frisa bem a importância desse ponto. Vou mudar aqui a tela. Vamos começar aqui com as despesas e os nossos investimentos aqui que são mais claros. Né? Em termos de despesa, a gente tem algumas despesas fixas do CT, como agora a gente tem aluguel, condomínio, IPTU, a energia, né, que é da Light, que é pesada também por causa dos ar-condicionado, iluminação. A parte de internet, que a gente tem internet lá dedicada, tanto para as câmeras como para as competições, acesso a quem tiver possibilidade, né, de acessar o Wi-Fi. E o material de consumo, o que a gente usa para manter o CT. Né? Isso eu chamo de despesa porque é uma coisa que a gente gasta e usa. Tá? Eu separei aqui a parte de investimento, que também é um gasto, mas é uma coisa que dá retorno. A gente tem um gasto, mas é um investimento que dá algum retorno, que é o caso das bebidas, os lanches, ainda vamos ter a parte dos brindes, das camisas e o material de jogo, né, que também é para como se fosse funcionar uma lojinha ali naquele espaço que a gente está pretendendo fazer. Algumas coisas já estão funcionando, a gente está ainda se organizando e outras ainda vão funcionar. Né? A previsão é essa. Então, assim, a gente só para dar uma noção de para vocês, né, para todos, qual é o peso dessa despesa toda que a gente tem. E a gente tem que investir para poder ter esse retorno e tem que ter a participação das competições, dos atletas e os de fora também que participam. Então, assim, vamos ver o que está previsto. Isso tudo foi calculado antes, porque para a gente pegar essa empreitada aqui nesse novo CT, isso tudo foi colocado no papel, foi feito os cálculos certos, então a gente tem uma previsão de equiparar a receita e as despesas. Né? Mas isso funcionando do jeito que tem que ser, não funcionando capenga. E aí agora no início ainda está capenga, a gente vai tentar, com essa explicação aqui, colocar tudo nos eixos com a participação de todo mundo. Deixa eu partir aqui para as receitas. No caso das receitas, vou mudar aqui para voltar na tela. As receitas são várias opções aqui que a gente tem de receitas, né, que eu tinha separado antes de fazer esse cálculo todo. Né? Acho que estão em azuis, são as que já estão funcionando em pleno vapor, né, então está tudo ok. Acho que tem amarelo meio pálido e alaranjado, são as que já estão prontas, mas não estão funcionando ainda. E a outra amarela com o texto vermelho são as que ainda não tem ainda previsão de iniciar. Vou colocar aqui uma por uma explicação, tentar ser o mais rápido para não gastar um tempo aqui desnecessário. A parte de mensalidades é o normal, os atletas federados do Botafogo têm uma mensalidade fixa, tá? Que é um valor bem pequeno, que é exatamente por causa disso. A gente fez um estudo aqui das receitas todas, então a gente conseguiu reduzir a mensalidade que a gente tinha até lá no Newton Santos. Então a gente reduziu justamente por ter a possibilidade de ter mais uma arrecadação em paralelo. Tá? Temos os convidados que ainda já estão mais ou menos, está acertado que a gente vai iniciar agora em maio, mas ainda não começou a arrecadação dos convidados, né? O pessoal que vai jogar principalmente um toque, e o pessoal que vai ficar fixo, né, no CT, frequentando como se fosse um federado, mas não é inscrito no Botafogo. É diferente das competições, por exemplo, o Tadinho funciona assim, funciona por competição isolada, então não é esse caso. Esse caso é mais por um toque e um outro que tiver. Talvez os três toques ia funcionar assim, mas ainda não fechamos dessa forma, né, mas a previsão era essa. Né? A parte de aluguel do CT. Tem a parte da federação, que são as competições oficiais, então cada modalidade tem um valor de utilização para o CT, né, quando usa para competições oficiais de um toque, competições oficiais do Dadinho, que não teve nenhuma até agora, mas a previsão é que tenha alguma coisa. Temos o 12 toques, que apesar de a gente não ter equipe de 12 toques, mas a federação fechou todas as competições, né? Não todas, mas
90% das competições do 12 Toques serão lá, estão sendo no CT, então a gente tem uma arrecadação com isso. O 12 Toques paga para guardar o material e para utilizar o CT todo, então é uma arrecadação boa para a gente ter fixa, né? Que ajuda bastante. Os externos, que são as competições extras, né? Hoje a gente tem um acerto com a Liga Tijucana e com a Cefumer, que são os que têm utilizado o CT de forma extra, né? Que tem uma arrecadação em termos do aluguel do CT, né? E a previsão é que a gente tenha outros, né? Não fique só nesses dois, tanto é porque a gente tem datas livres, tem datas durante a semana, tem datas final de semana livres, então a gente pode ocupar esse espaço aí com outras opções. A ideia é essa, quer dizer, trazer mais liga, mais retrô, outra opção, até atividades que a gente não tem oficialmente, como a 12 toques, como 3 toques. Apesar de 3 toques a gente tem um atleta inscrito, mas oficialmente atividade no CT a gente não tem. Eu estou até negociando com o pessoal do 3 toques, fazer um aberto lá, que a gente tem mesa, né? Tem 6 mesas lá, então dá para a gente fazer isso. Inscrições e competições. Isso basicamente é voltado para as modalidades que não se utilizam muito da rotina, né? Como é o Dadinho. O Dadinho utiliza a segunda sem lei. Isso eu estou falando só das modalidades nossas oficiais, né? Não as extras. Basicamente a gente quando faz alguma competição aberta nossa lá no CT, a gente fixou aí, até combinou com as modalidades, de que 50% da arrecadação vai para o departamento. Tá? Então, todos os abertos que tiverem lá, que forem cobradas, né, inscrições, a gente vai ter a arrecadação de 50% do que for arrecadado. E 50% fica com a modalidade para despesa interna deles, do que for necessário, ou caixa, para fazer qualquer outro tipo de formalidade, de atividade que eles quiserem. Então, isso já está funcionando também. Né? Em relação a patrocínios aqui, outro item. A parte de camisa, o que a gente tem, está praticamente tudo acertado, a gente só está dependendo do que está demorando muito, depende mais do clube, né? Está dependendo só da aprovação do contrato com a WA, com o clube, né? E ele precisa passar pelo Conselho Deliberativo. Já tivemos 2 marcações de reuniões para aprovação, mas não aconteceram porque surgiram várias dúvidas, eles não disponibilizaram todas as informações, e não é só camisa, quer dizer, o contrato com a WA envolve muitas outras coisas, inclusive licenciamento. Eles vão ficar responsáveis por licenciamento, e isso também está embarreirando um dos nossos acertos de patrocínio, que é com a Brianese. Que a Brianese a gente vai fechar, já está fechado, eu já fechei tudo com a Brianese, só falta a aprovação do Botafogo com esse contrato de fornecimento de material e de licenciamento. Fechei com a Brianese tanto a propaganda na camisa, que eles vão repassar um valor para a gente, como repassar os royalties de venda de botões com a marca Botafogo. Aí já é o licenciamento que é parte do clube mesmo. Então isso está pendente, quer dizer, não é uma coisa desvinculada uma da outra, a gente depende de aprovação desse contrato com a WA para que libere essas duas partes. Quer dizer, a gente vai ter 2 fontes de arrecadação, uma na camisa, propaganda na camisa, que é direto com a gente, e outra com a licenciamento de venda de botão com a marca Botafogo, que a gente teria um percentual de royalties em cima da venda. Né? E o Botafogo também já recebi já recebi a informação através do departamento de marketing de comunicação, né, que já entraram em contato comigo, de que o Botafogo já tem acertado, eu não sei com quem, mas já tem acertado uma propaganda na camisa com todos os esportes olímpicos, né, que eles chamam, que a gente está incluído. Uma outra marca, um outro fornecedor, que assim que também tiver o contrato fechado com a WA, vai ter uma propaganda na camisa. Então, na verdade, a gente vai ter uma nossa, que seria a Brianese, e mais alguma que talvez a gente negocie ainda, e essa oficial do Botafogo. Então seriam 2 fontes de arrecadação que a gente teria. Uma viria, isso na camisa, né? Uma viria diretamente para a gente e a outra viria através do Botafogo. Além disso, teria os royalties da venda, né, dos botões. E até das camisas também. Pode ser que tenha alguma parte também. Então isso que está tudo acertado, está tudo já apalavrado, mas na dependência exatamente da assinatura do contrato, que é feito com a aprovação do Conselho.
Em relação aos eventos, isso não está nem iniciado, porque a gente não tem nenhuma conversa ainda, porque realmente não dá tempo de fazer isso tudo. Os eventos que a gente fizer no CT, a gente pode negociar algum tipo de patrocínio, uma propaganda, colocar nome no troféu, colocar nome no evento, banner na sala. Então isso aí a gente ainda tem que evoluir mais, até por causa de tempo. A gente tem que ter tempo de conversar, de procurar os interessados, né? Então isso está pendente, mas é uma das fontes também que podem vir a acontecer. Em relação às parcerias, atualmente a gente tem o comércio no CT, que é o comércio de lanches só, bebidas e lanches. Esse está fechado e funcionando, né, normalmente. E já previsto, até com material já pronto, de camisas assim, a ideia é fazer um brechó, quer dizer, a gente já anunciou internamente, e até aqui é uma outra forma de anunciar para todo mundo, quem tiver, aí é por doação, quem tiver camisas de qualquer tipo, qualquer esporte, qualquer coisa que pudesse doar para a gente fazer um brechó ali para a gente arrecadar, a gente vai manter um espaço lá com as camisas, né? Para que sejam vendidas. Um preço bem baixo, né? Por isso que a gente quer por doação, porque a ideia é vender por 5, 10 reais um material que seja recebido, né? Até é uma outra fonte de arrecadação nossa. Vamos ter brinde também, que eu já tenho contato com alguns fornecedores de brinde, né? Canecas, azulejos, agendas, material de brinde normal que todo mundo tem. E material de jogo mesmo, né? Que é venda de botões, fazer com os fornecedores, aí, com os fabricantes, né? Fazer ou em consignação, ou a gente pega material já utilizado, já como se fosse um brechó também, de material de jogo, né? Para todas as modalidades. Aí seria uma outra fonte de arrecadação também. Todos esses a gente já tem contato, seria mais para acertar e verificar já a montagem lá e iniciar a venda, né? O espaço já tem, né? Já está montado. Então seria mais fácil só pegar esse material e começar em todas as competições, todos os eventos que tiverem lá, a gente já montar tudo e fazer tipo um shoppingzinho, uma negociação. Tem um shopping que é a parte de alimentação, que cuida da parte de bebida e lanche, e outra parte que é o shopping que vai cuidar do brechó, dos brindes e do material de jogo para venda. E o último item que entra na receita, que também não tem nenhuma previsão ainda de acontecer, se é uma opção desse shopping ou da parte de lanche, né? Se alguém se interessar em pegar uma terceirização disso, quer dizer, assumir esse papel de controlar as vendas, de colocar o material lá em troca de arrecadação. Isso a vantagem nossa é que a gente não teria trabalho para isso. Então a única diferença é essa. Ou a gente faz ou alguém faz para a gente em troca de algum valor que a gente possa fixar, mas isso ainda não está negociado não. A gente pode conversar com alguém. Tá? Então assim, esse é um apanhado geral, estou tentando ser bem rápido para entrar no assunto que realmente interessa aqui, que é a parte das nossas rotinas, né? Que vou tentar explicar agora para vocês, que a gente precisa, quer dizer, na verdade eu preciso me liberar de algumas coisas, eu, Robson e outras pessoas aí, que estão ajudando praticamente todos os dias, e a gente fica preso lá e não pode fazer mais nada dessas atividades que são necessárias, né? Para a gente poder caminhar para frente. Então, assim, tem umas rotinas diárias, tem umas rotinas mais longas, mensais e mais longas, né, que a gente tem que fazer. Deixa eu até trocar aqui que eu estou falando e não tô mostrando. Isso aqui. Seria um processo, aí, um checklist de uma rotina diária, outra rotina quinzenal ou mensal, que pode ser até mais longa, semestral, assim, e outra específica para eventos e competições. O que deve ser feito, um passo a passo aí do que deve ser observado, o que deve ser feito. Até para poder liberar. Eu preciso que aquele grupo que eu criei, não sei se todo mundo tá sabendo, mas a gente tem um grupo do WhatsApp aqui que são os organizadores, quer dizer, são os nossos coordenadores de modalidade, cada modalidade tem um coordenador, um toque, dadinho, pastilha, e no caso do 3 toques a gente não tem, porque tem um atleta só, o 12 toques tinha, mas agora a gente não tem equipe, também não tem, e mais os responsáveis pelas atividades extras, que no caso aqui hoje nós temos a Liga Tijucana, que é o Coelho, e a Cefumerc, que é o Soares. Então esses estão no grupo, que são os responsáveis por essa atividade. Então eles são os que estão direcionados para essas atividades aqui que eu vou mostrar com detalhes. Mas aí fica a critério de cada um
dividir com alguém do grupo, cara. Então, não que recaia tudo em cima de uma pessoa só, mas são eles que vão ser cobrados no caso, tá? Essa é uma responsabilidade de todos aqui do grupo. Então, assim, vamos começar com a rotina diária. Deixa eu só mudar aqui a minha tela. Aqui, na rotina diária, são coisas simples, é só para observar e tentar executar isso toda vez que for no CT, abrir o CT para alguma coisa, é bom observar isso tudo. Então, aqui, o passo 1 aqui, abrir o CT, lógico, isso não tem muita opção, e colocar o cadeado e a corrente no lugar determinado. A gente colocou um prego ali logo da entrada, né, no lado esquerdo da cortina, né, para que todo mundo que entre, o primeiro que entre, coloque ali para não ficar. Já aconteceu de onde é que está o cadeado, onde é que está a corrente, aí fica cata o cadeado no local, a corrente no outro, ou então deixa pendurado na porta, como é a passagem do corredor ali, de repente some o cadeado ou some a corrente, para alguém que passe ou que esteja andando pelas escadas aí do prédio, não sei, pode acontecer. Então, assim, a gente tem que ter um lugar fixo para colocar aquilo. Toda vez que sair, tá lá, você sabe onde é que está o cadeado e a corrente. A hora que chegar, coloca ali, não tem dúvida nenhuma. E o passo 2 seria ligar os disjuntores verdes. A gente no início teve uma dificuldade para o pessoal identificar, então tem na tampa do quadro, né, tem lá um papelzinho escrito para que serve cada disjuntor. E com a ideia do Marcos ali, do pessoal da pastilha, ele trouxe umas etiquetas vermelhas e verdes. Então eu coloquei em cada disjuntor a etiqueta vermelha que não é para ser mexido, quer dizer, do jeito que está é para ficar, não é para mexer. Os verdes são os que são acionados para ligar ou para desligar. Para ligar na hora que chegar e para desligar na hora que sair. Tá? Então ali o passo 3 é fazer uma verificação geral do ambiente, né? Depois que você ligar os disjuntores, lógico, você vai lá, dá uma verificada geral. O que seria essa verificada geral? Saber se tem alguma coisa errada. De repente surgiu um vazamento aqui, tá no meio da sala, tem que dar uma olhada geral. Esqueceram ligado lá alguma coisa, ou então deixou a porta da varanda aberta. É uma coisa, uma checada geral sobre se está tudo ok. Tá? Aí a partir daí, o 4, manter ligado somente os ambientes em uso. Quer dizer, depois que você verificou tudo, viu que vamos começar as atividades, só deixa ligado onde vai ser usado. Quer dizer, se você tiver, por exemplo, que um toque usa a parte de trás lá. Então não precisa ligar a parte da frente, liga só o segmento ali dos lanches. Os dois do meio não precisam e liga os dois no final lá, que é onde vão ser utilizados. Né? E isso em termos de iluminação. A parte do banheiro, a parte daquele do hallzinho sempre fica sempre acionado. Né? Não ligado, mas o disjuntor acionado para qualquer momento chegar lá no interruptor e ligar a luz. O ar-condicionado, principalmente, ligar um só, né? A gente dividiu a sala, o espaço todo no meio. Então o ar da frente atende metade da sala e o ar do final atende a outra metade da sala. Então, muito raramente é necessário ligar os dois quando tem as atividades nas duas metades da sala. Né? Então, não tem essa necessidade. Isso a gente tem que economizar bastante porque a energia é um custo muito alto para a gente. Talvez seja o mais alto, isoladamente é o mais alto de todos. Em parte não, mas isoladamente os valores são os mais altos. O item 6 aqui, recomendação de deixar a sala limpa, isso aí isso é uma recomendação que a gente tem que repetir sempre, porque isso está sempre acontecendo. Quer dizer, basicamente a gente tem que limpar a sala sempre. Eu e o Robson ou uma outra pessoa, a gente sempre limpa a sala durante a semana, porque isso não acontece em nenhum momento. Ninguém se liga nisso. Então assim, o que seria esse item 7 aí? Recolher o lixo e colocar ao lado de fora da sala. Quer dizer, basicamente, você durante as atividades lá, todo mundo usa papel, joga papel ou no chão ou em cima da mesa, usa copinho, usa latinha, usa qualquer coisa. Tem as lixeiras espalhadas pela sala. Então, o primeiro passo é durante a atividade toda, utilizar as lixeiras, não deixar nada no chão ou em cima das mesas. Terminou, jogou no lixo. E no final de tudo, quer dizer, no final da atividade toda, no final, quando acabar tudo, pegar as lixeiras, se tiverem muito cheias, né? E colocar na caçamba maior que a gente está deixando dentro daquele espaço de depósito. Aquela caçamba laranja que é da Conlurb, né, grande. E despejar o lixo ali, retirar o saco, né, e deixar do lado de fora da sala. Que não precisa descer, não precisa fazer nada. É só deixar na porta do lado de fora. Que o recolhimento é feito pelo condomínio mesmo, todos os dias. Tá? Não tem problema nenhum.
E verificar também se tem um saco na lixeira, né? Que a gente tem lá nosso estoque lá, tem os sacos disponíveis para isso. O item 8 aqui, verificar os banheiros, vazamento e limpeza, né? Não deixar o banheiro sujo, de preferência, lógico. Na saída, vocês derem uma olhada lá, se estiver tudo sujo, botar ou despejar a parte de papel de mão, né? Toalha de mão, né? Que ficam. Então vai no banheiro, lava a mão e joga a toalha na cestinha lá do lado de fora, que a cestinha é para ficar do lado de fora. Isso a gente tem um aviso lá que eu acho que ninguém percebe. O papel higiênico usado é dentro do vaso. É por isso que eu tirei a cestinha de dentro do banheiro. A gente tirou porque estavam usando a cestinha, entupindo de cesta com papel higiênico usado do vaso, né? Que fica, às vezes ficam 2, 3 dias sem ir lá e fica aquilo mau cheiro, é anti-higiênico. Ali não tem problema nenhum é feito para isso, o vaso sanitário é feito para colocar o papel higiênico, então, e dar descarga. Então o papel higiênico usado é para colocar no vaso. Toalha de papel para enxugar a mão é na cestinha de lixo que fica na porta do banheiro. É essa a rotina que tem que entrar na cabeça de todo mundo. E dar uma verificada se não tem coisa vazando. Teve algum tempo atrás, algumas semanas atrás, o pessoal do condomínio me avisou que teve que fechar o registro, que estava disparado lá a descarga. Então já ajeitou, mas assim, alguém saiu e não percebeu isso, ficou a descarga disparada lá e não dá. Não dá para ficar sem observar essas coisas. O item 9. Desligar os disjuntores verdes, lógico, na saída. Se você ligou todos os verdes que foram ligados, tem que ser desligados. Tá? Vermelho não é para mexer, isso tem que frisar bem. E trancar a sala e verificar se está trancada mesmo. Teve uma vez também que a gente veio, não foi nem, mas aí foi na época que ainda estava no final da obra, que o pedreiro disse que a sala ficou aberta. Então, não sei quem, mas é bom frisar. Nunca é demais a gente lembrar esses detalhes. Tá? Então, assim, essas atividades diárias de rotina a gente tem que fixar bem para que todos ajudem. Quer dizer, não pode ficar isso na mão de uma pessoa só verificar isso tudo. Tá? Então, isso é dividido com todo mundo que utiliza lá. Tá? Deixa eu mudar aqui para outra rotina aqui, que é mais tranquila, porque não é tão imediata, né? É uma rotina quinzenal, mensal. Tem até itens aqui que são mais longos, né? Que assim, não precisa ficar preso a uma pessoa só. Por exemplo, eu já há mais de uma semana, já tem 2 semanas, eu não peguei, não vou pegar, que é o seguinte, eu vi que acabou, já umas 2 semanas acabaram as toalhas de papel. Ninguém me falou nada, ninguém está falando nada, todo mundo está usando há 2 semanas, ninguém chega para mim e fala, tá faltando toalha de papel, quer que eu compre? Não existe isso. Então aqui, eu estou frisando isso aqui. Aqui, verificar sempre o estoque de papel higiênico. Verificou, acabou. Não, na mesma hora tem que avisar para a gente repor. Não é ficar quieto, alguém vai ver. Sempre passa para alguém. Não, deixa isso aí que alguém vai ver. Tá? Isso não pode existir. Tá? Isso tem que ser verificado de imediato. Quer dizer, é muito chato você chegar, for usar o banheiro, não tem papel higiênico. Ninguém avisou que não tem. Aí realmente é difícil. Tá? Então, assim, verificar o estoque de papel toalha, de guardanapo, informar a necessidade, item 3 é informar a necessidade de compra desse material, quer dizer, de preferência a tempo. Você vai usar lá, verificou, ela foi procurar, não tem, só tem um aqui, avisa o mais rápido possível. Pelo menos avisar, né? Seria mais interessante até se a pessoa, não comprei aqui um pacote, deixa aqui, não tem problema nenhum. A gente repõe como se fosse a gente estivesse comprando, lógico, né? A gente já reembolsa, não tem problema nenhum. Não pode acontecer como está acontecendo. Está sem papel toalha lá 2 semanas e eu não vou colocar. Porque ninguém avisou. Não é nem por causa disso. Eu vou até levar porque é uma questão só de higiene, mas isso não vai acontecer de novo. Se eu verificar alguma coisa lá, se eu perceber que ninguém... Se fui eu que verifiquei, que eu usei o último, tudo bem, aí eu faço. Mas se chegar lá e não tiver e alguém já usou e não avisou, vai ficar sem. Aqui, verificar estoque dessas coisas, desinfetante, detergente, isso é mais fácil, é um período mais longo, né? Sabonete líquido, isso tudo aqui que eu estou colocando agora, é aquela parte de despesas lá que eu coloquei, que é material de consumo. É o que a gente usa sempre. Isso não vai mudar, não vai diminuir, não vai aumentar, isso é rotina, tá? Isso tem que ser verificado.
Informar a necessidade de compra desses itens, né? Esses e outros que tiverem, se a gente resolver fazer outra coisa, usar um outro tipo de material, como por exemplo cloro. A gente tem lá uma pessoa que vai limpar provavelmente uma vez por mês só, porque talvez não tenha necessidade de fazer uma limpeza, uma faxina geral, né? Mais constante do que isso, até porque eu combino com ela, que é a Márcia, que ajuda a gente em várias etapas lá, por exemplo, esse próximo final de semana, quando eu sei que vai ter uma competição muito grande, que tenha mais de 50, 60 pessoas, como é o caso, vai usar os 2 dias, sábado e domingo, eu combino com ela de ficar lá. Então, assim, como a gente já usava, como já fazia isso lá no CT do Newton Santos. Nesse tipo de atividade, a gente deixa ela de plantão lá, além de ajudar na parte de venda, de alguma coisa assim, que às vezes eu não posso estar jogando, alguém pode não estar disponível na hora, ela faz lá a venda, mas o principal dela é manter limpo, quer dizer, o banheiro limpo, a sala limpa, passar e recolher o que já está de lixo, mas isso nas competições maiores assim. No dia a dia, isso é função de quem está lá. Tá? Não é esperar para alguém fazer, um dia fazer, não vai ter limpeza no dia tal, aí nem mexe, vira as costas, fecha a sala e vai embora. Não é isso. Aqui, a parte de pano de chão é esse material de consumo mesmo. Eu não vou até passar direto aqui. Verificar se os outros itens preciso, foi até uma coisa que a gente já passou aqui. E o principal é informar a necessidade disso. Quer dizer, você verificou que não tem, o que está faltando, está terminando, está no finalzinho, só vai dar para aquele dia, avisa para que a gente reponha. Tá? Isso é muito importante, ninguém está fazendo isso. Deixa eu ir para um outro que é mais importante ainda, que é, além disso, dessas ocasiões aqui de diárias e na parte dos eventos, na parte do convívio, né, normal do CT, tem a dos eventos, que é isso aqui. Que é aquele lista dos eventos e competições. Isso aqui também, como a gente já está acontecendo várias vezes, né, já estão acontecendo os eventos, estão ocorrendo de forma mais rotineira, né, a gente precisa repassar isso. Então, assim, o item 1 ali, informar a previsão de frequência do evento. Isso aí é super importante. Eu já falei principalmente, falo com todo mundo que tem eventos aqui na segunda, na terça, na quarta, no final de semana. Avise pelo menos com 24 horas, um dia de antecedência, para que a gente não seja pego de surpresa. Né? Não adianta avisar no dia, hoje à noite vai ter 20 pessoas lá e vai ficar sem lanche, vai ficar sem bebida, porque não dá tempo de fazer a reposição para isso. A não ser que se já tem o material lá, se já tem as bebidas e o lanche lá, tudo bem, senão não dá tempo. Tá? Então é uma rotina que tem que ser observada, quer dizer, no mínimo um dia antes, porque senão não dá para a gente conseguir reservar ou encomendar nada que seja diferente de um dia pelo menos. Tá? Então avisar a frequência, não adianta também a gente falar, não, eu vou fazer, eu reservo para 20 pessoas, aí chega lá tem 2, também não adianta, né? Tem que ser uma coisa certa e coerente para a gente poder atender com precisão. Tá? Então, aqui solicitar as bebidas e lanches, se for necessário, né? Então você tem que ser informado uma previsão de frequência e para a gente saber o que tem que colocar lá. Por exemplo, no caso das competições oficiais, né, da federação, não pode vender cerveja. Então, nesses dias, a cerveja é eliminada, é excluída dessa lista. Mas os outros dias, quando tem os outros dias de rotina durante a semana, ou as competições que não são oficiais durante o final de semana, é tranquilo. Cerveja, refrigerante, os lanches todos, o que tiver a gente coloca. Tá? Então, mas tem que ser informado. E aqui eu vou criar, até para facilitar, assim é um trabalho a mais, mas a gente precisa disso. A gente já testou alguns dias aqui. No início eu estava fazendo sozinho e nos 2 últimos eventos aqui eu coloquei, principalmente para o pessoal de fora, que é a Liga Tijucana e a Cefumerc, para controlar o lanche. Então assim, a gente ainda está ajustando algumas coisas, mas eu acho que agora com o que eu bolei aqui vai dar para melhorar bastante. Eu fiz aqui um sisteminha que você pode acessar pelo computador, o mais fácil é pelo celular, né? Que é para conferir e lançar as informações do estoque do que você encontra. Por exemplo, vamos dizer, hoje tem a competição lá da Cefumerc, hoje é quarta, para quem está vendo o vídeo hoje, né? Hoje tem a competição da Cefumerc. Então, na hora que um exemplo, o usuário chega lá, verifica na geladeira, verifica o que tem,
e lança pelo celular lá, que acessa lá. Eu vou deixar o link com eles, não vou deixar para todo mundo, mas vou deixar só com o pessoal que é responsável por cada atividade, né? Nossas coordenações de modalidade e os responsáveis pelas atividades extras aí, né? Então vão ter o link, vai acessar e é só lançar. Clicar lá, é uma seleção, não precisa nem digitar nada, é uma seleção. Ele vai identificar o dia, vai abrir uma lista, eu vou mostrar aqui para vocês depois, no final. Vai anotar o que tem, quantidade, tem tanto disso, tanto daquilo, pronto, fechou. Aí faz a venda, normalmente vai ter aqui as opções que eu vou colocar aqui de controle, quem tiver uma outra também pode fazer. Esse meio termo aí, entre o lançamento do estoque e depois a quantidade de vendas, esse meio cada um faz do jeito que acha melhor, que achar mais prático, né? Eu vou dar alguns exemplos, mas não quer dizer que pode ficar preso nisso. O que vai interessar para mim é a entrada, o que você anotar que tem no estoque e depois o final, o que restou, o que vendeu, né? Só isso. O que vai me interessar é isso. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que vai funcionar. Então aqui, esse passo 3 aqui, verificar e conferir os estoques de bebidas e lanches, lançar essa quantidade de bebidas e lanches em estoque no sisteminha, né, que eu vou mandar o link. Depois o 5 aqui, controlar as vendas, caixa e o estoque, quer dizer, o dinheiro que entrar, o estoque que tiver, as vendas. Aí fica a critério de cada um como é que vai fazer esse controle. Vai ter uma opção aqui, mas pode usar ou não, fica a critério. E no final lança a quantidade de bebidas e lanches vendidos, que também é um sisteminha. São dois links, um para começar e o outro para fechar. Tá? E depois disso tudo, repassar os valores recebidos para o departamento, só isso. É uma coisa bem prática e simples. A primeira vez, por exemplo, que a Liga de Tijucana fez, ficou um pouquinho enrolado, demorou um pouquinho, mas isso é normal, até para a gente, até começar a ajustar o que realmente interessa, como é feito, não é tão fácil assim. Então, é um pouquinho enrolado no início, mas dá para fazer. A partir daí a gente vai funcionar dessa forma aqui, tá? Eu vou depois no final, eu vou mostrar como tem a telinha aqui já dos dois sistemas, o que vai entrar e o que vai sair, a sugestão aqui do controle desse intervalo, como é que faz o controle de vendas. Então é dessa forma que a gente vai funcionar. Deixa eu ver aqui qual é o próximo passo, os exemplos aqui que a gente vai dar. Deixa eu ver aqui onde é que vai. Aqui. A gente já testou e funcionou em alguns dias lá. Alguns estão usando, né, que é a comanda. Esse aqui é para uso nesse intervalo aqui, o controle que cada um vai ter depois que começar as vendas, né? Você tem a opção de você dar uma comanda para cada um, a gente vai imprimir isso, vai deixar lá pronto, né? Uma comanda lá, um bloquinho de comandas para serem usados. É só lançar o nome ali, a quantidade, depois no final a pessoa paga ou paga durante o uso. Aí vai ficar a critério de cada um que tiver no comando lá do dia, tá? A opção pela comando ou não. Pode anotar no papel separado, não sei, aí fica a critério de cada um. E eu fiz também, como a gente usava antes, até lá no estádio, esse controle de lanches aqui. Para cada item, é até mais fácil de repente quando você for lá. Isso aqui vai ser bom para quando. Esse exemplo aqui é bom, que vai ajudar bastante na hora de lançar o resultado final. Aquele das comandas é mais para você ver quem pagou, quem não pagou, com quem está, quem precisa pagar. Mas esse aqui não, esse aqui é mais para a gente ter o controle do lançamento no final, né? Que é aqui, ó. Vocês podem ver aqui, cada item aqui tem uma possibilidade de lançar 50 itens, todos eles. Tem o preço de cada um. Você anota aqui o estoque final, quando você viu, quando pegou o início da venda. E depois aqui o estoque final. Tá? Isso depois é lançado aos poucos lá no sisteminha no final. Né? Aqui é simples, é só você anotou aqui o inicial, aí você vai marcando o que foi vendido aqui. Vendeu 20 salgados. Você vai marcando, um pegou 2, outro pegou 5, outro pegou 10, aí vai marcando até o final. Cada item desse, mesma coisa. Tem várias opções aqui, nem sempre vai ter isso tudo, mas a gente lançou aqui. Tem 2 espaços aqui para você lançar alguma coisa diferente que não tenha na lista. E também o valor aqui também. Se for o caso, se for alguma coisa nova, pode lançar aqui. Mas isso é o que normalmente a gente tem usado. Os salgados, que é aquele cachorro quente, o salgado grande, né, assado, a porção de salgadinhos, que tem de 6 e de 12. Aqui eu só lancei de 6, porque se você vendeu de 12, você marca 2x, claro. Sanduíche natural que a gente teve uma vez, mas não sei se vai ter de novo, mas de qualquer forma está aqui. A ideia é ter de novo. Os refrigerantes, né?
A lata normal, a latinha pequena, a cerveja, 3 tipos aqui, de 3 tamanhos, né? A água, o Guaravita, o Ice Tea e assim vai. Aqui é mais simples, fica todo mundo sem precisar estar perdido. Tá? E aí vamos ver se eu consigo explicar agora os dois sistemas. Tá? Que é exatamente esse e-mail aqui, vocês usam esses formulários, tanto da comanda como esse controle, vai ficar lá em papel, né? Você vai anotar, quem tiver na venda lá ou no controle das vendas, anota isso. E para mim, quer dizer, mim, eu não vou ver isso aqui, nem o controle de lanche, nem as comandas, isso aqui não vai interessar para mim, só vai interessar para quem está lá controlando. Para mim só vai funcionar o final, quer dizer, o início e o final. Eu vou mostrar aqui para vocês que são 2 sisteminhas aqui. Aqui, deixa eu até trocar aqui. Vou voltar aqui. Aqui, produto 1, você tem refrigerante 350. Quantos tem em estoque lá? Contei lá, na geladeira tem 24. Tem dois amarrados lá de refrigerante. Tem cerveja aqui, tem 12. Produto 3, vamos botar ali que tenha salgado grande, tenha 15. Pronto, encerrou ali. Só tem cerveja, refrigerante e 15 salgados. Eu venho aqui e salvo. Tá? Tá salvo aqui o meu estoque daquele dia. Aí o que você vai fazer no final? Depois que você fizer aquele controle todo, de formulário, você chega no final, abre o outro link, está aqui, o controle das vendas. Mesma coisa, a mesma data, para eu poder depois, a gente vai bater isso um com o outro, né? O que eu vendi nesse dia? O refrigerante, 350, vendi 3. Aí o refrigerante é 5, vai estar aqui 15 reais. Pronto. Produto 2, o que eu vendi aqui? Cerveja. Cerveja eu vendi 5. Vamos dizer, 5 a 7 dá 35 reais aqui. E o produto 3, os salgados. Salgado grande, vendi 5 também. Vou botar o salgado, vamos dizer que seja 8 reais, 40 reais aqui. Pronto. Não tem o quarto produto. Aí vem aqui um resumo geral das vendas do dia. Vou botar aqui. Total de vendas em dinheiro. Vou botar aqui que eu vendi aqui. A gente vendeu 90 reais aqui. Vamos dizer que foram 30 em dinheiro, 60 no Pix. Só isso. Aí eu vou e salvo. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Eu só vou me basear nisso aqui. No que você anotou de estoque e o que você anotou no produto final aqui de venda. Os valores, só, mais nada. Tá? A partir daí a gente faz depois disso você vai ver a quantidade que tem que repassar e aí a gente combina como é que vai ser. Mas por enquanto, só para não ter erro de ficar anotando tudo no papel, cadê o papel, perdeu o papel, onde é que eu anotei? No guardanapo, joguei fora, limpei a mão no guardanapo, jogou fora. Então assim, tem um sisteminha que no celular mesmo você preenche, só vai preencher uma vez na chegada e depois uma vez só quando encerrar tudo. Não precisa fazer o tempo todo isso durante a competição, o evento que tiver. Durante o evento você tem os 2 formulários lá que eu mostrei. Vou voltar aqui na comanda. Aqui. Vai estar na comanda ou no controle dos lanches aqui. Vai estar no papel, você vai preencher isso, vai ficar mais fácil. Ok? Bom, é isso aí. Acho que eu me estendi demais, mas pelo menos assim, deu para explicar todos os detalhes. O principal disso é que para a gente conseguir manter o nosso CT, tanto para os atletas, os valores pequenos, e para o pessoal de fora, os extras, utilizarem o CT com todas as regalias que a gente tem, ar-condicionado, acesso, espaço amplo, tudo isso tem um custo alto e que a gente basicamente colocou o peso dessa receita nessas coisas extras. Quer dizer, são os lanches, são as bebidas, são essas coisas paralelas que a gente vai ter, venda de várias coisas, de lojinha,
o patrocínio quando vier. Então, basicamente isso é que vai compor o que a gente vai arrecadar para cobrir as despesas, porque a opção por manter as mensalidades e o aluguel do CT baixo é justamente para gerar movimento. Quer dizer, gerando movimento, a gente aumenta o restante também. Se a gente tentar colocar, isso aí seria um tiro no pé, a gente colocar as despesas todas para serem cobertas pelas mensalidades dos atletas e pelo aluguel do CT, aí ninguém vai, não adianta, a gente não vai ter nem o básico. Então a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que baixar essa parte de os valores para as pessoas utilizarem, que aí a gente, em paralelo, a gente arrecada muito mais. Tá? Eu acho que deu para entender e a gente precisa, isso aí é o principal também, a gente precisa de ajuda. Eu estou repassando isso para vocês porque a gente precisa dividir essas atividades, não pode ficar na mão de uma ou duas pessoas. Tá? Senão, vários daqueles itens estão pendentes porque a gente não tem tempo para fazer. Tá? Não tem como a gente fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso que eu quero contar com a ajuda de todo mundo. Ok? Obrigado aí, pessoal. Espero que todos assistam até o final, apesar da extensão do vídeo. Um abraço, hein?